Hoje vai ser especial. Tô aqui com a Tainã, certo, Tainã? E a gente está recebendo aqui também a nossa professora Maria Tereza Paulino. Boa noite. Muito obrigado a vocês, né, por virem aqui compartilhar com a gente, né, esse conhecimento. A gente sempre diz aqui nos nossos podcasts que conhecimento compartilhado é conhecimento ampliado. Então hoje vai ser mais um exercício disso, né? E um exercício com a nossa ilustre Com professora, Tainã. certeza. Nossa ídola. Nossa Um ídola. prazer sempre estar perto dela. Sempre um prazer. Eu tenho, professora, eu tenho alguns professores assim que eu levo para o resto da minha vida, que são pessoas que me marcaram com mudanças profundas na minha forma de pensar. E você está dentro dessa lista Nossa, aí. que honra, né? Que honra. Você sabe que teve algumas épocas da minha vida que eu achava que eu não tinha feito nada de importante, né? Até pouco tempo atrás, né? Até que alguns alunos me conscientizaram que o meu papel era a formação deles. Então, quando eu ouço, né, uma afirmação dessa, isso me torna mais feliz, porque eu, na verdade, eu não trabalho com patentes, eu não trabalho com coisas físicas, né? Aham. E esse retorno é muito importante, né, para me incentivar na minha caminhada. Ah, nossa. E eu tenho certeza que muitos são tocados por isso também, né, Eu sou Tainá? um exemplo, né? Nossa, foi um divisor de águas a Maria Tereza, ali indicada pelo meu orientador de Ouro Preto. Não, vai para a UFMG e eu vou te indicar uma professora que você vai amar. E tá aí. Nossa, Então vamos lá. Olha, hoje a gente vai falar sobre materiais e sustentabilidade na mineração, né? E é um tema que, para mim, é a maior dor hoje do setor de mineração, são materiais e sustentabilidade, certo? É, Tainá, você quer se apresentar e apresentar a professora para a gente, por gentileza? meu nome é Tainá Varela, eu sou engenheira civil de formação, né? Mestre em construção civil, e doutoranda em materiais. Atualmente eu sou engenheira de desenvolvimento de produto na Circlua, né? A Tereza vai se apresentar agora. Apresenta ela para a gente. E Maria Tereza simplesmente é a ídola de materiais, foi minha orientadora de mestrado, ela é professora da UFMG, professora titular, né? Uma pessoa, assim, que além das qualidades técnicas, ela é um ser humano incrível. Eu acho que ela olha para soluções tecnológicas, olha para a ciência de um caráter ali muito humano, que é muito diferente de muitos cientistas e pesquisadores por aí. Estou começando a ficar sem graça. É verdade, gente, vamos falar a verdade. Ficar sem graça, né? A Tainá também foi uma aluna excelente, foi uma pessoa muito especial que entrou no laboratório, fez modificação, foi amiga de todo mundo, trabalhou, fez numa rapidez incrível, dessas alunas que a gente tem orgulho. E você, né, está sendo meu aluno, Tamo e aí na também luta. isso aí, né, também tem se mostrado um aluno, um colega, até um profissional que muito tem contribuído, inclusive, para a formação de seus colegas nas disciplinas que você tem cursado. É isso Então, aí. acho que nós estamos num grupo aqui, né, que se auto-admira, admira Que os bom. outros, né? Muito, Tem é coisa muito melhor, né? importante. É. Professora, é um prazeraço te receber aqui. É um prazeraço também ir para suas aulas. Eu sempre brinco assim com quem está perto de mim, né? Que eu falo, quando eu saio para ir para aula, eu falo que eu estou indo me divertir. E é isso mesmo, eu me sinto muito privilegiado de poder sair do trabalho e me dedicar a fazer um mestrado assim com professores tão assim, né, tão bons. E vamos lá, vamos começar.
O caráter desse podcast é educativo, né, e tal. Então, a gente sempre começa da base, né? Hoje a gente vai falar sobre materiais e sustentabilidade da mineração. E no último semestre, Tainá, eu fiz a disciplina de materiais e sustentabilidade com a professora Maria Tereza, né? E pela primeira vez eu consegui entender o que é mesmo a sustentabilidade. É um divisor de águas, né? Porque realmente você pega e generaliza, né? Quando você está na graduação ali, não, ambiental, vamos salvar o meio ambiente, né? E quando você, né? Foi o meu primeiro contato com a Tereza também, né? Tem que olhar o entorno, tem que olhar as pessoas que estão envolvidas, você tem que olhar como essa ação sustentável vai realmente refletir ali do aspecto econômico, do aspecto social, ambiental, e aí ali no conjunto de reflexos das ações, você vai ter uma ação verdadeiramente sustentável. Eu lembro direitinho que ela me chamava para umas bancas. Não, eu falava sempre, sustentabilidade, definição, isso aqui tem que estar muito claro para você. Eu falava assim, carrega isso para a vida. Como vai impactar a sociedade? E hoje, o mais importante, se fosse uma dor, materiais, sustentabilidade para mineração. Porque, lógico, né, nenhuma empresa vive sem lucratividade, mas até que ponto, né, a gente pode conciliar, né, um produto ou uma ação, um processo que contribui para o meio ambiente, não impacta, né, a sociedade ao entorno, ou impacta de uma maneira positiva e traz lucratividade também. E existe possibilidades, né, Tereza? Existe. Acho que é importante, né? Eu sempre gosto, quando a gente vai ensinar, que a gente busca o sentido das palavras, porque quem colocou aquele conceito, ele teve um motivo, né? Então, se a gente pensar em sustentabilidade, a gente tem que pensar que sustentabilidade é a capacidade de sustentar, de manter um processo, de manter um serviço. No caso nosso, é essa capacidade de manter a satisfação de nossas necessidades, né? Então, a sustentabilidade, ela tem que ser entendida que essa capacidade de manutenção de condições que permitam que nossas necessidades sejam atendidas, né? E aí, o que seria esse? Você teria estratégias para isso, que a gente chama que é o desenvolvimento sustentável. Qual que seriam essas estratégias? O problema, né, Tainá e Gustavo, é que a maioria das empresas e das pessoas relacionam sustentabilidade com natureza no seu negócio. Por quê? Por vários motivos. Porque os países desenvolvidos, vamos dizer assim, socialmente, eles já não precisavam preocupar tanto com os problemas sociais. O problema deles mais grave era o problema natural. Eles tinham destruído as florestas, se a gente pegar a Europa ali, né? Eles tinham destruído as florestas por causa do inverno, e os problemas sociais estavam resolvidos, porque eles têm essa consciência social. E nós adotamos isso, né, de maneira geral no mundo, né, no mundo que ainda não estava socialmente desenvolvido, como a natureza era prioritária. O que adianta uma natureza prioritária se você tem um ser humano que vai morrer e a natureza é preservada, né? E uma pessoa de barriga vazia, insatisfeita, ela não preocupa com o meio ambiente. Então, as empresas, elas precisam, né? Isso que é a sustentabilidade. As empresas, no seu modelo de negócio, elas têm que considerar os aspectos socioculturais, não apenas sociais, culturais também. E os aspectos relacionados à preservação do meio ambiente. Então, essas são as áreas, né? Eu quero um modelo de negócio que dê lucro, que os acionistas fiquem satisfeitos, mas eu quero também uma comunidade entendida como as pessoas que trabalham e as comunidades onde a empresa está instalada satisfeita e uma natureza preservada. É isso que vem a ser esse modelo que eu entendo como sustentabilidade para o nosso planeta.
que você disse vem muito, né, a correlacionar que às vezes as pessoas pegam e tiram como um case de sucesso. Ah, mas lá na Europa funciona. Não, porque, né, no Brasil não funciona nada. São condições socioeconômicas completamente diferentes. Então, você não vai pegar, por exemplo, o selo de garantia de toda uma linha de processo sustentável num produto. Aí encarece o produto lá, tem consumidor para isso. Como que você implementa isso aqui? Tem todo um contexto cultural, econômico para você, né, trabalhar num país para você alcançar isso aí. Então, você não pode ver de maneira isolada. Ah, no Brasil não funciona. Não funciona por quê? A gente está fomentando esse ecossistema de alguma forma. Não é simplesmente colocar um produto, né, dizer que ele é sustentável e falar assim, não, compre. Não, por que que eu vou comprar? Faz sentido, eu tenho um mais barato ali. Lá na Europa tem todo um contexto social para pegar, desenvolver, até chegar até esse ponto. Uhum. O Brasil tem muito potencial, né? Mas tem um caminho a ser percorrido. Hoje saiu uma pesquisa que foi publicada na BBC News, dizendo aqui, olha, os brasileiros se preocupam mais com a pobreza e desigualdade social, crime, violência e corrupção do que com inflação, mudanças climáticas, Covid-19, conflito militar entre nações, segundo pesquisa do Instituto IPSOS. Porque isso está batendo na sua porta. Você sai aqui em Belo Horizonte, o tanto de morador de rua. Como que isso não vai me impactar, não vai me fazer preocupar? Aquele morador de rua, ele me incomoda se eu for uma pessoa consciente socialmente, eu me lembro toda hora do meu papel social, né? Se eu for uma pessoa de tradição religiosa, eu vou ficar preocupada que aquele ali é meu irmão que está passando fome. E se eu não tiver nenhuma dessas consciências, eu vou estar preocupada que ele vai me roubar. Então, é um problema que vai afetar todos nós. Então, se você tem a pobreza batendo ali na sua porta, os outros problemas, eles ficam menores. Exatamente. Né? Eu tenho um caso interessante, que eu tenho uma futura sobrinha que está mudando de Curitiba para cá, né? Vai casar com meu sobrinho, e ela está impactada com Belo Horizonte. Ela vive em outro lugar que é Curitiba. Lá eles estão preocupados com o meio ambiente, aqui ela não consegue ver nada. Ela só está preocupada com os moradores de rua, né? Com a sujeira, com tudo mais. Então, eu acho que existe degrau, né? Você tem que ter os degraus. Né? O Bill Gates falou num dos relatórios dele que de barriga vazia ninguém está preocupado com a natureza. Esse é um problema que nós temos que enfrentar. Agora, eu acho que você não pode ter o mesmo discurso que alguns países subdesenvolvidos têm. Assim, vocês já queimaram tudo, agora nós temos que queimar para desenvolver. Também não pode. Então, nós temos que achar o equilíbrio. Então, nós temos, né? E aí, o trabalho é mais difícil para nós, porque nós temos que, de alguma forma, combater a pobreza e combater também a mitigação do meio ambiente. Então, o nosso trabalho é duplo, porque eu não posso esperar um para depois fazer o outro. Né? Nós temos que caminhar junto. Né? Esse vai ser o grande gargalo para a gente. Eu acredito que a única forma de você conseguir isso é conscientizando nossos profissionais de nível superior para o papel social de cada um deles. Exatamente. Sem essa consciência, né, a formação técnica, ela peca nesse aspecto. Né? A formação técnica, ela não é suficiente para formar cidadãos no papel, no sentido mesmo da palavra, né? Um cidadão, ele tem que ter consciência social do seu... E quanto mais educado você é, educado nesse sentido, né, de ter cursado uma universidade, uma academia, mais responsabilidade social você tem. E nós vemos que todas essas pessoas que estão aí e que promovem algum mal para o meio ambiente, para as pessoas, passaram por uma universidade, a maioria delas. Exatamente. Né? E quer dizer que não houve essa formação cidadã.
Teve uma época que eu, no meu estágio de docência na UFOP, eu estava conversando com os alunos, que a gente tem uma responsabilidade, porque a gente estava ali numa bolha de privilégio. Aham. Então, a gente tem uma responsabilidade para com a sociedade de dar algum tipo de retorno, seja ele qual for. Seja qual cargo você ocupar, seja você como cidadão dia a dia, você tem aquela responsabilidade porque aquela oportunidade está inserida naquele ambiente acadêmico, te dá muitas oportunidades que outras pessoas não têm, né? Então, uma situação que a gente pensou muito nisso, né? No meu grupo de pesquisa lá em Ouro Preto, a gente estava debatendo sobre divulgação científica. A gente tinha muitas pesquisas, né, de alto nível, só que não chegava. Lógico que do ponto de vista técnico, a pessoa não vai entender. Mas às vezes tem alguma coisa ali simples, seja um aditivo para usar no concreto na minha laje ali, de casa, um cimento que eu quero bater ali para fazer minha calçada, né? E as pessoas não tinham acesso, né? E aí começou um projeto lá dentro que eu iniciei, que é divulgação científica para a sociedade, para a comunidade. Ou seja, é falar de maneira simples, acessível, né? Coisas que aquele pedreiro vai olhar ali, nossa, eu posso fazer isso, eu não posso colocar muita água aqui nesse concreto, ou, não posso usar essa areia, eu posso usar essa brita. E ele também tem aquela liberdade de poder mandar uma mensagem, porque, gente, a gente está ali para isso, né? É um grupo de pesquisa que, lógico, a gente tem nossa responsabilidade para com o meio científico, acadêmico, mas tem muita responsabilidade com a comunidade, né? Não, essa visão social é muito difícil da gente conseguir enxergar dentro do meio acadêmico ali. Raramente as pessoas abordam. Fica muito no discurso técnico, né? Mas hoje, por exemplo, na mineração, né, o maior risco para investimento na mineração hoje é na tal da licença social para operar, que é reputação. Você adquire através de relacionamento. Isso vem de uma história, né? Porque, Exatamente. igual eu estava conversando com você antes, se você pegar aqui perto de mim, Sabará, se você pegar Pitangui, não sei se vocês conhecem Pitangui, foram cidades aí do ciclo da mineração do Brasil, colônia e da época da monarquia, que eram cidades riquíssimas, mesmo Diamantina, né? E aí, com o término da extração, né, essas cidades ficam relegadas ao segundo plano, abandonadas. Algumas conseguem ir para o turismo, que é o caso de Diamantina, mas Pitangui, né, se a gente for. Então, a gente vem na nossa memória, né, todo esse problema que a mineração traz no seu término, né? Ela traz uma riqueza, vamos dizer assim, material para a população durante a sua vida na comunidade, mas a sua saída, ela leva a um problema para a cidade, né? Então, eu acho que o relacionamento, ele passa por isso, sabe? As cidades já têm uma ideia do que pode ser no futuro para elas, sabe? A gente já vê algumas iniciativas, né? E é inevitável, né? Igual Indústria 4.0, né? Inovação, a transformação cultural das empresas da mineração, tá vindo forte isso. E tá vindo de cima para baixo, né? E todo mundo com esse pensamento comum. Mas por quê? É inevitável, né? À medida que o mundo está encaminhando, né, com as consequências das mudanças climáticas, né? As grandes indústrias que ainda vão perdurar com essa extração, né, querendo ou não, é invasiva. Então, como que eu vou mudar, né, as minhas ações, sejam pensando sempre na lucratividade, lógico, mas também inserir esse aspecto social, ambiental? Tem que ter uma transformação cultural, porque não basta a gente só falar. Dentro daquele desenvolvimento daquele projeto, como isso vai refletir dentro da empresa, óbvio, no entorno e no país como um todo, né? E aí você já tem um problema grave, porque na hora que você vai numa indústria e fala na indústria 4.0, já vem o medo, robótica. Eu tiro a segurança do empregado ali e a comunidade já começa a ter um olhar
diferenciado. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque vem aí inovações que vão impactar socialmente a comunidade que eles trabalham. Aham. Como que está sendo adotado no mundo, não na mineração, mas em outras empresas, que a indústria 4.0 está chegando. 30 horas semanais. Acabou. Não existe serviço para todo mundo para 40 horas. Uhum. Eu tenho que diminuir o horário e as pessoas sem exigir produtividade a mais, né? Eu não quero... A produtividade, ela é De 40 em proporcional. 30. Você me entrega 20 por semana, eu vou diminuir sua carga horária. Continua me entregando 20. Não é isso. Por quê? E aí você faz uma outra indústria. Olha que ideia fantástica de sustentabilidade. Você diminui a carga horária da pessoa, dá emprego para outra, e essa diminuição, a pessoa aprende que lazer é bom. Então, você vai desenvolver uma outra indústria, que é a indústria do lazer para as pessoas, que as pessoas pagam quando elas aprendem, têm tempo para ter lazer. Então, é preciso ter essa ideia também, né, da implantação da tecnologia, da robótica, da biofabricação, né, com a preocupação com a comunidade em termos da empregabilidade. Tem que investir no desenvolvimento pessoal também. Quem quer estudar, dá condição para essa pessoa estudar. Eu vi os caras operando os veículos não tripulados, né? Eles eram os caras que operavam os caminhões. Aí saiu da cabine do caminhão e foi ali pro joystick. E tá ali operando. Ou seja, o cara teve que fazer uma capacitação para aquilo ali, né? Uma coisa diferente. Algumas pessoas não vão pegar esse... Não conseguem, não tem habilidade, não tem motivação, né, para isso. E às vezes nem tá afim, né? Então, assim, acontece, né? E é saber lidar também com essa população que vai ser resistente, né? Professora, por onde que a gente começa o debate de sustentabilidade? Na engenharia dos materiais ou nos conceitos da sustentabilidade? Os conceitos da sustentabilidade. Não tem jeito em todo lugar que você vai, e não apenas nos conceitos da sustentabilidade em si, sempre inserindo o social, né? A gente tem que acabar com esse conceito de sustentabilidade, é proteção à natureza, é proteção ao ser humano também, né? E proteção também ao negócio, né? Hora nenhuma a gente está deixando. E toda vez que você tem que fazer esse equilíbrio, né? Principalmente entre 3 áreas, é dificílimo, né? Então, a gente também tem que oferecer para as pessoas possibilidades de ter equilíbrio, o que eu chamo de caminho do meio. Eu gosto sempre do caminho do meio, sabe? Eu acho que o caminho do meio na nossa vida, na indústria, é o melhor caminho. Né? Eu não posso fazer tudo, então vamos escolhendo 2 a 2. E a gente tem que, por exemplo, trabalhar a cabeça das pessoas da importância dos 2 a 2. Por exemplo, um exemplo muito bom é a transposição do Rio São Francisco. Muita gente, os ecologistas, brigaram para a transposição, não queriam a transposição. Realmente, você vai uma coisa contra a natureza. Agora, percebe bem, você trouxe, mudou a vida das pessoas lá. Mudou. Basta você ir lá ver o que aconteceu, né? Você teve um impacto na vida daquelas pessoas que agora vão proteger o meio ambiente, porque agora elas têm água, elas podem plantar, elas podem. Então, às vezes, para a gente, no caminho da sustentabilidade, nós temos que, no primeiro passo, sacrificar alguma área. E isso é muito difícil quando eu tenho de fazer escolhas e as pessoas não entendem, né? O viaduto de Millau, na França, é outro exemplo fantástico disso. Um viaduto que, para inserir uma certa área da França, né, onde que se fabrica o vinho Sauternes, né, eles tiveram, a região muito bonita da França, eles fizeram um viaduto, que é uma coisa de louco, impactou, eles eram um monumento
Ah, sim, eu lembro na aula. E tudo bem, ecologicamente não foi legal, Uhum, mas ele já se pagou, a região está rica e uhum, trouxe uma série de benefícios, e agora eles vão proteger. E isso nós aham, temos que pôr na cabeça das pessoas, que nem sempre eu vou conseguir os três. Exatamente. Eu tenho que, à primeira vista, sacrificar um dos pilares da sustentabilidade aham, para depois eu atingir os três. aham. Trabalhar com estratégia. E onde que entra a engenharia de materiais? Porque materiais vai estar em tudo. Materiais está no você. Se você não for sustentável com você mesmo, se você não lembrar de ir no médico, tomar sua vacina, tomar seu café da manhã, fazer sua ginástica, ganhar seu dinheiro, ter sua roda social, sua família, você não se sustenta. Tá? Então, o material, ele está na máquina, ele está no... é a indústria 4.0, mas para me fazer aquele equipamento, eu precisei de material. Né? Então, a engenharia de materiais, para mim, ela é a base da sustentabilidade em termos de tecnologia. Certo. Então, eu preciso de materiais que a gente diz que são materiais sustentáveis. Eu não gosto de falar a palavra sustentável, porque quando eu falo que o material é sustentável, eu tenho que fazer a história dele em termos sociais. E é muito difícil eu pegar a roupa que ela está ali e falar assim, teve trabalho escravo, poluiu. É muito a gente não consegue, né, rever essa história. Então, eu prefiro falar em materiais ecoeficientes em termos de tecnologia, né?